Bom dia. Então, hoje eu falarei um pouquinho sobre um dos anos que foi um dos maiores marcos da minha vida e, inclusive, o título, né, dessa live é 2007, o ano da virada. Para quem acompanhou as últimas lives, me ouviu falar que em 2004 eu tive uma experiência muito louca, onde 2007 algo me dizia muito forte que 2007 iria ser o ano da virada. E literalmente foi. Então eu quero compartilhar um pouquinho dessa trajetória. E eu vou começar um pouquinho antes, em 2006, quando a gente ainda, nesse meu contexto, em Bento Gonçalves, que eu havia aberto mão dos meus projetos, dos meus sonhos para viver o sonho da família na vinícola, me juntei a isso, né, na Lídio Carraro. Mas como eu já havia comentado, foram os anos iniciais foram muito difíceis para todos nós, né, de batalhas, anos desafiadores. E ali em 2005, 2006 foram anos, eu não sei se vocês já ouviram falar, quando em algum evento, espero que nenhum de vocês tenha passado, mas se alguém esteja passando ou já passou por isso vai me entender. Quando a gente chega ao fundo do poço, sabe? Quando tu pensas que já chegou ao fundo do poço e na verdade não, tem mais fundo e é negro, não consegue ver luz, né? Nesse poço, nesse fim de túnel. E mais ou menos era a realidade em que eu vivia, em que todos nós vivíamos. Porque por mais esforço, dedicação e todas as energias que nós colocássemos ali no negócio, também nas nossas vidas pessoais, era era quase que impossível, assim, a gente era por fé mesmo, por esperança de que as coisas algum dia iriam melhorar. Mas nós vivíamos uma situação muito difícil. E eu lembro que em 2006 foi, para mim, pelo menos, foi o ápice, né? Também foram momentos assim que entre nós na família havia muito desentendimento, pelo desespero da situação mesmo, porque por muitas vezes a gente esteve prestes a perder tudo, né? E cada dia era matar, né? Muitos leões, assim. A gente acordava, não sabia como é que ia ser o dia de amanhã, como é que a gente ia sobreviver aquele dia, literalmente era isso. Era algo sufocante, a gente não conseguia ver muito além, né? Apesar obviamente, daquele olhar otimista de que algo poderia acontecer a qualquer momento. E dentro desse contexto, em 2006, quase que a última das cartadas, como eu brinco, a gente definiu participar de uma feira muito importante em São Paulo, que era a Expo Vines na época, que era a maior feira de vinhos. E com recursos muito limitados, muito mesmo. A nossa participação era aquele stand bem básico, mas muito importante para entrar, né, no hall, assim, no mercado, principalmente no mercado ali do Sudeste. E a gente, na véspera, conseguimos contatar um grupo de representantes, o que nos deu muita esperança pela abertura, pelo potencial do mercado de São Paulo. E aí eu lembro que eu programei uma das viagens maiores que eu já havia feito, que durariam cerca de 3 semanas. Eu iria uma semana antes para preparar a feira e poder já, juntamente com esse novo quadro de representantes, treiná-los e entender um pouquinho do mercado. Aí haveria a semana da feira e a semana pós-feira. E a gente tinha essas condições porque tinha um amigo. Bom, eu sempre digo que Deus colocou muitos anjos na nossa trajetória, né?
E naquela época tinha uma pessoa muito querida que nos emprestava o loft dele em São Paulo, porque ele morava no Rio, e praticamente assim, era a nossa casa quando nós íamos a São Paulo, a negócios. Até porque, como eu comentei, as nossas condições eram muito escassas, então até esse tipo de investimento, de viagem, hotel, alimentação, era bem complicado. E aí, na véspera, eu lembro como se fosse hoje, assim, um dia antes, a passagem marcada, tudo certinho. Ele mandou uma mensagem que uma tia dele estava voltando de viagem e ele não poderia emprestar. E surgiu um pânico, porque a gente não tinha recursos. E na hora, assim, me veio o contato de um conhecido, né, que era fotógrafo que a gente havia conhecido numa viagem anterior e que a foto que ele tirou, um querido amigo hoje, um amigo do coração, o Júlio, né, Júlio Vilela, acabou sendo até capa de uma revista. E a gente acabou se aproximando e, assim, em conversas, e ele era de São Paulo, e eu falei rapidamente a situação. Naquela época eu acho que tinha o Orkut, eu não lembro, um Messenger, alguma coisa assim, que eu me comuniquei com ele e disse, olha, nós temos recursos muito limitados, você conhece alguém que poderia nos auxiliar nesse momento, poderia ficar na casa de alguém, naquela época não havia Airbnb e poder custear, né, mas por um valor mais baixo. E ele disse, me dá algumas horas e eu vou tentar te ajudar. E cerca, assim, eu acho que uma hora depois, ele me contatou e disse, sim, tem duas amigas daqui de São Paulo e que você pode ficar na casa delas. Elas são duas irmãs da igreja. Quando ele me falou aquilo, eu achei, ai meu Deus, duas freiras, né? Porque eu estudei a vida inteira em colégio de irmãs, enfim. Enfim, você percebe assim que como, mesmo numa situação como aquelas, o meu coração foi, ai, né? Tipo assim, duas pessoas religiosas. Foi alguma coisa que me passou pela cabeça assim, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, para minha surpresa, eram duas pessoas normais como eu, duas jovens médicas que estavam em São Paulo para carreira mesmo, para estudo. E desde que eu pisei na casa delas, eu senti algo muito distinto. Eu senti um amor me abraçando que eu não conseguia explicar, porque ele era sem intenção nenhuma de. Como é que eu vou dizer? Elas não me conheciam. Por que elas estavam abrindo as suas casas sem esperar nada em troca para uma desconhecida, sabe? Eu não conhecia esse tipo de coração, de amor de pessoas. E aquilo, desde o início, me tocou muito, né? E eu lembro da primeira noite, a Lívia e a Maíse, né? Eu digo que são para sempre amigas, irmãs do coração. Ela deu a cama dela para mim e dormir. E aquilo me tocou muito forte, porque desde pequenininha, quando alguma coleguinha, amiguinha vinha na minha casa, a minha mãe me ensinou a dar a minha cama, né, para essas pessoas e eu dormir no chão, no colchão, no chão. E nunca, quando eu estava hospedada na casa também de algum conhecido, alguma amiga, nunca ninguém havia feito aquilo para mim. Então, isso ter partido dela, uma pessoa que não me conhecia, uma médica, né, aquilo tocou muito forte o meu coração. E, enfim, algo bem curioso, mas ali já houve uma grande diferença. Mas aí, os preparativos da feira naquela semana aconteceram, e nos dias da feira, então, meus irmãos foram para São Paulo, acho que na época nem foram os dois, foi o Juliano e a Mônica, que era a nossa enóloga também. E aí a gente ficou aqueles 2, 3 dias de feira num hotel, né? Porque já havíamos reservado.
Só que no segundo dia da feira, algo muito para nós, assim, que nos pegou de surpresa aconteceu. A gente tinha toda uma expectativa que aquela feira seria praticamente a nossa salvação para sair daquela condição, porque São Paulo era o lugar, era o mercado, e ter essa oportunidade desses representantes trabalhando nos dava uma perspectiva muito positiva. Só que no segundo dia de feira, eles nos chamaram e disseram: olha, a outra empresa que nós trabalhamos nos solicitou para interromper o trabalho com vocês, que recém havíamos iniciado, e nós não poderemos mais continuar. Bem, naquele instante foi quase que um pânico, porque a nossa expectativa estava muito em cima disso naquele momento, né? Eu havia me planejado para ficar uma semana após a feira para fazer todo o acompanhamento, a visitar os clientes, pós-venda, porque basicamente aquela oportunidade para nós naquele momento era o fio de esperança que nós tínhamos para muitas coisas. E realmente foi algo assim que tirou o nosso chão naquela hora, me desconcertou, porque eu ficaria sozinha em São Paulo, assim como eu já tinha ido uma semana antes sozinha, porque na época meus irmãos estudavam, ainda na faculdade, né? Eu que desbravava, assim, algumas coisas, mesmo sem muito conhecimento, eu que pegava a minha mochilinha, né? Como eu digo, com os vinhos nas costas e ia. Mas o que aconteceu é que tudo que a gente havia planejado desmoronou naquele momento. E aí, enfim, meus irmãos retornaram, eu voltei na casa dessas duas amigas, né? Depois grandes amigas, mas essas duas conhecidas que me abriram a casa para ficar naqueles dias. E eu lembro que numa das primeiras noites, assim, eu desabei, assim, eu chorei. Abri meu coração, falei porque elas queriam saber o que estava acontecendo. E elas disseram, bom, talvez tu não vai entender o que a gente vai te falar agora, mas assim, desde que você veio aqui, antes, na verdade, quando o Júlio, nosso amigo, falou de ti, a gente decidiu abrir as portas, Deus falou ao nosso coração que você vai ficar um tempo conosco. E não se assuste, a casa é tua, fique à vontade. Enfim, elas abriram a casa delas, sem nenhuma perspectiva minha de colaborar com qualquer coisa, e disseram: o que tu precisar, nós estamos aqui. E foi muito doido, porque já na própria feira, nesses dias da feira, algo me dizia que eu precisaria permanecer em São Paulo. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tinha essa convicção, essa certeza, como se fosse assim a única solução, né, que poderia ser feita naquele momento, até por uma questão de sobrevivência. Mas por outro lado, eu comecei a ficar em pânico, né? Assim, sabe aquela coisa da carne e espírito militando realmente, porque eu tinha uma paz que eu estaria ali, eu ficaria por um tempo em São Paulo, mas por outro lado, era algo assim, que jamais havia me passado pela cabeça racionalmente. E aí eu já ficava contabilizando os sonhos que eu tive que abrir mão, da minha carreira, a minha bagunça, a minha vida, né, que estava uma verdadeira bagunça, me sentia como sendo jogada como uma bolinha de ping-pong de um lado para o outro, sem rumo, né, muito, apesar de eu ter falado para vocês numa das lives anteriores, assim, de eu ter recebido também muito claro a missão de por que eu estava ali na vinícola, mas ao mesmo tempo era muito confuso para mim, porque praticamente a sensação que eu tinha que não eram escolhas, eu realmente era jogada naquelas situações e tinha que enfrentar de qualquer jeito. E aí eu decidi, no meu coração, eu disse, ok, eu acho que sim, eu vou passar aqui um tempo em São Paulo, até porque eu não via muita alternativa
por uma questão assim de sobrevivência da empresa. De alguma forma eu me sentia corresponsável, sendo irmã mais velha, aquelas coisas, né? Meus irmãos ainda estudando, eu sabendo da realidade toda. E a gente sabe, São Paulo é o grande centro. Se a gente não consegue vender em São Paulo, então não adianta, né, em lugar nenhum. Mas era um desafio ali, estavam as oportunidades e eu sentia que eu tinha que enfrentar. E aí, bom, eu já tinha a passagem marcada, voltei para Bento, comuniquei meus pais, mas o que mais me doía era a questão do meu namoro, que na época eu já havia noivado com o Juliano, meu atual esposo, e ele. O medo, assim, porque nós já tínhamos uma vida a dois, como casados praticamente, em Porto Alegre, quando eu estudava arquitetura. E eu abandonei tudo isso, voltei para casa dos meus pais e já o relacionamento não era mais o mesmo. Inclusive pelos os grandes desafios que eu tinha, emocionalmente eu não estava muito bem. Então, claro que prejudicava. E aí essa decisão de ficar em São Paulo, para mim era assim, acabou tudo, né? Tudo que eu tinha de mais precioso, os meus sonhos, os meus projetos, era como se eu tivesse, assim, que... Eu não sei explicar, mas era muito dolorido toda essa situação. Mas, enfim, decidi e voltei para São Paulo. Eu comecei a morar com essas duas lindas, né? Essas duas médicas maravilhosas. E aí foi muito engraçado, porque desde o início, elas são duas pessoas com um coração maravilhoso e elas me ensinaram na prática, não em palavras, na prática, o que é viver o amor de Deus. E aquela atmosfera começou a me contagiar. E eu comecei, paralelamente, a mergulhar na palavra de Deus, na Bíblia, que eu não tinha essa prática. Era algo assim muito distante para mim. Inclusive, eu tinha muitos preconceitos bobos, né? Quando elas me falaram que elas eram cristãs, mas evangélicas, enfim, eu tinha preconceito mesmo, algo feio, né, de se falar, mas é um pouco da cultura tradicional, vindo de berço ali, bem tradicional católico, enfim, aquilo para mim não soava bem. E aí, de repente, um monte de conceitos errados foram desmoronando na minha frente, felizmente, desconstruindo, e eu comecei a viver algo que ali, eu sou muito grata a Deus, porque eu sempre, desde aquele momento, com todas aquelas experiências, para mim é muito claro que conhecer a Deus profundamente, através da sua palavra, né? E ela, porque ela é imutável, ela é real, ela é atemporal, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela não defende uma religião, ela não é privilégio de uma religião ou outra, ou seja, católica, ou evangélica, ou até espírita, né? Porque é uma releitura da Bíblia, segundo Allan Kardec, ou tantas outras que de alguma forma elas se originaram dessa essência. E aí eu comecei a viver eu diria a verdadeira religião, né? Que ela não é a religiosidade, não são os dogmas e as doutrinas não são as leis dos homens, não são coisas inventadas pela nossa cabeça, mas é aquele evangelho puro, simples, direto do nosso relacionamento com o nosso Pai, com Jesus, com o próprio Espírito Santo. Eu comecei a descobri-los, né? A acessá-los. E esse amor começou a transbordar na minha vida. E naquele tempo, foi um tempo tão intenso que eu comecei a ter muitas experiências com Deus, sabe? Eu tive sonhos, né? Eu tinha espécie de visão, assim, sabe? Quando te vem uma imagem na cabeça e algumas coisas, após eu ter essas experiências, eram confirmadas com algumas circunstâncias, pessoas, palavras, situações,
e algumas coisas, inclusive, aconteciam. Então, eu comecei, sabe aquela frase, eu acho que está em Jó, que diz que eu te conhecia de te ouvir falar, agora eu te conheço por andar contigo. E eu comecei a conhecer esse Deus maravilhoso através de uma vivência real, real mesmo, na pele. E isso começou a contagiar, não só a minha vida, mas mesmo a distância, com o Juliano, né, na época meu namorado, e meus pais, meus irmãos, e eles não estavam entendendo muita coisa do que estava acontecendo, porque era como se eu, obviamente, eu estava ali em São Paulo para fazer as coisas acontecerem, e realmente aconteceram, né? As portas começaram a se abrir, o mercado começou a se abrir, né? Foi um trabalho de formiguinha, indo de porta em porta, batendo. Eu lembro por quantas noites de madrugada eu, pelas ruas de São Paulo, principalmente ali nos Jardins, Itaim Bibi, visitando os restaurantes, os hotéis, top premiums, né? Que é o segmento dos nossos vinhos, do nosso produto, com a mochila embaixo dos braços. Eu imagino assim as pessoas olhando aquela situação, porque e batendo de porta em porta, botando a cara, apresentando os vinhos. Então foi uma construção assim, de formiguinha mesmo. E aí, o que aconteceu é que eu me perdi um pouquinho agora, né? Teve uma situação, eu tô misturando muito coisas pessoais, porque para mim isso é o que faz mais sentido, né? A única coisa que me prendia muito era essa questão do Juliano, porque algumas coisas começaram a me constranger, porque quando a gente começa um relacionamento com Deus, ele é tão amoroso e lindo, que ele vai nos ensinando algumas coisas, algumas máscaras, algumas cascas vão saindo. Eu diria que ele vai lavando a gente por dentro. E muitas dessas coisas são confronto mesmo, para que haja mudança. E uma das coisas que na época ele me incomodava, ele me perseguia, né? Como pai mesmo, através da sua palavra, através de diversas situações, ele me mostrou que o meu coração estava muito preso ao Juliano. Era como se fosse, não sei se vocês já ouviram falar a palavra idolatria. É algo quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Quando a nossa vida ela passa a ser vivida em função de coisas, de pessoas, ou de qualquer coisa, até às vezes de sentimentos mesmo. Quando a nossa vida gira em torno dessas coisas, e a gente não deixa o Criador, né, das nossas vidas reinar sobre nós, né? Outras coisas acabam tendo a prioridade, outras coisas acabam segurando nosso coração mesmo, e a gente acaba não enxergando, né, o plano maior de tudo. E é uma questão que eu falo mesmo de coração mesmo, da onde que está o seu... Sabe aquela palavra que diz que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração? Pois é muito isso. Às vezes, aquilo que a gente mais quer, se a gente tá com aquilo assim muito enraizado no coração, a gente é escravo dela, né? Então, era um pouco disso que acontecia. E isso cria algo doentio mesmo para nossa vida, né? Porque não é a verdadeira liberdade de amar, a verdadeira liberdade de acreditar de que tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem quando a gente confia e acredita de verdade. E aí foi um momento que eu lembro muito bem, as pessoas que estavam distantes de mim não entendiam muito, porque elas estavam em Bento, eu estava em São Paulo, e eu tentando traduzir todas aquelas emoções, as experiências que eu estava passando. E eu lembro quando uma das minhas viagens que eu retornei, acho que era do aniversário do meu de namoro, eu dei uma Bíblia para o Juliano. E foi quase na época uma ofensa. Ele disse: que presente é esse, né? Como se não fosse grande coisa. Foi até uma situação engraçada que depois ele
ele se desculpou, né, assim, com muito temor, porque ele disse foi o melhor presente que tu poderia ter me dado. Mas não naquele momento, né? Ele não falou aquilo. E foi engraçado, porque você percebe, né, quando eu falo que Deus é muito mais do que uma religião ou uma igreja falando de instituição, né, de prédio físico. Deus é a própria palavra. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa, sim, estar junto com pessoas que comungam da mesma fé, para compartilhar as dores, as vitórias, para crescermos juntos. Porém, Deus atua de forma multiforme, né? Das formas mais curiosas e loucas possíveis. E o que aconteceu é que, mesmo à distância, ao mesmo tempo que eu tinha as minhas experiências, e muito mais intensas, porque eu convivia com pessoas que também estavam buscando aquilo com uma sede muito grande, mas mesmo à distância, o Juliano sozinho, com a Bíblia na mão, Deus começou a falar muitas coisas com ele, a desconstruir muitos sofismas, muitos conceitos errados e ressignificar muita coisa. E houve uma transformação, né? Mesmo à distância, a gente já, enfim, houve um movimento. Só que eu lembro que e eu queria realmente me posicionar sobre esse novo tempo, esse novo momento. E porque vocês também já devem ter ouvido falar aquela expressão que geralmente a nossa virada de chave, que é o tema de hoje, né? Na nossa vida, ela está muito associada com esse encontro com Deus, que em algum momento na nossa trajetória nós faremos. Espero, né, que a gente faça, inevitavelmente. Só que ele geralmente ocorre ou pela dor ou pelo amor. No meu caso, foi pela dor. E eu acho tão bonito, no caso do meu esposo, foi pelo amor, porque a vida dele estava super bem, né? E ele foi buscando, não por nada, né, tão desesperado assim. Ele estava bem, mas Deus alcançou ele tem as suas formas de alcançar o coração de cada pessoa. Só que algo me incomodava, porque quando a luz vem, as trevas precisam sair, né? E algumas coisas que para mim eram tão normais, como, por exemplo, o conceito de casamento. Casamento para mim naquela época era assim, bom, para que casar? Nós já estamos juntos, nós já vivemos como casados. Quem sabe o dia que eu engravidar, tiver filhos, eu até faço uma cerimônia de protocolo de casamento. Acho bonito, quero isso, mas eu não entendia o significado real de um compromisso assumido, inclusive publicamente, com Deus, que é uma aliança eterna. E então conceitos assim começaram a mudar, né? E entender o significado muito maior que algumas coisas representavam, não simplesmente para protocolo, mas como uma reafirmação, uma confirmação, posicionamento daquilo que a gente acredita, do compromisso, dos passos que nós estamos dando. E aí, um deles era sobre eu queria realmente entregar a minha vida a esse Deus maravilhoso, não simplesmente pela metade, né? Obviamente que naquela época, como eu disse, foi muito pelo desespero, pela dor sabe, chega às vezes em algumas situações que a gente não consegue ver muita esperança, e foi muito assim. Mas enfim, e algo que me incomodava era, e que está, né, na palavra, essa questão da preparação, da santificação, em relação também a um relacionamento, que Deus honra. E no momento que eu me posicionei em relação a isso, obviamente não foi fácil em relação a esse ao nosso relacionamento, mas fez toda a diferença. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei embora era distante, mas a gente tinha os nossos momentos de encontros, né, assim, final de ano, em alguns momentos onde eu voltava para Bento Gonçalves, essa questão de nos guardar até o casamento, porque a gente passou a se conhecer num outro nível,
que a gente nem sequer tínhamos a ideia da profundidade de que um relacionamento poderia alcançar quando feito da forma correta. E eu falo isso a nível tanto emocional, né? Porque aí tu não fica preso a algumas coisas, algumas questões. Tu começa a conhecer a pessoa de fato, porque não é simplesmente pelo interesse de estar com ela, né? No corpo, digamos, no prazer, mas de ser realmente assim, de viver em unidade, de ter a questão de qual que é a palavra? Lealdade, confidência, tantas coisas assim, mas é um outro, passou a ser num outro nível, inclusive o nosso relacionamento emocional. Mas algo que a gente não vivia até então foi a questão espiritual entre nós dois. Foi como se algo novo, uma porta nova se abrisse e a gente tivesse uma ligação tão forte, havia tanto sentido e tanta coisa, uma construção tão linda começou a ser feita entre nós, que é aquele conceito, né, de que quando a gente se une ao nosso esposo, ainda na época nós não éramos casados, mas assim, a gente passa a ser uma só carne, né, e realmente há essa unidade verdadeira, há esse entendimento maior sobre missão, sobre propósito, da gente conhecer de verdade um ao outro, né, a identidade de quem nós somos em Deus, e assim a gente começa a ver o outro através dessa perspectiva. E não foi fácil tomar essa decisão, inclusive foi um susto, achei que seria assim o final da minha história de amor, mas quem diria, foi a partir desse posicionamento que as coisas começaram a mudar. Inclusive, eu digo no coração, em várias questões, inclusive de caráter, de muitas coisas entre nós, individualmente e no nosso relacionamento. E aí aconteceu que eu falo que as deucidências, né? O meu esposo passou para a especialização dele em traumatologia na Santa Casa de São Paulo, e ele acabou indo também a São Paulo. Então, eu morei em São Paulo em 2006, parte de 2006. Em 2007, nós passamos a viver juntos lá. Até abril de 2007, que foi o nosso casamento. E obviamente, foi algo que foi o antes e o depois, né? Porque quando a gente vive da forma correta, a gente dá tempo para as coisas, a gente vive o processo, Deus honra. As coisas, elas florescem diferente, né? A gente não faz simplesmente por impulso, por emoção, simplesmente pela força do nosso braço. Parece que tudo vai convergindo e é um desenvolvimento mútuo. E foi isso que aconteceu. Mas, falando assim, o ano da virada, foi o ano da virada para muitas coisas para mim, né? Então, esse posicionamento, e em janeiro também foi o momento que eu quis, de corpo, alma e espírito, me fazer esse compromisso com Deus, de nascer de novo, né? De abandonar muita coisa na minha vida que eu sabia que era errado, e que eu estava disposta assim, a recomeçar em Cristo, para que o meu modelo fosse Cristo, para que aquilo que eu lia e me alimentava na palavra de Deus começasse a se tornar vida na minha vida. E para minha surpresa, na época, né, o Juliano, meu noivo, ele também deu espaço, que foi algo inusitado, porque eu não esperava, né, que fosse assim tão rápido, e as coisas começaram a acontecer de forma acelerada entre nós, todo esse desenvolvimento, né. Eu diria que foi o antes e o depois. E outra coisa que marcou muito minha trajetória foi, eu lembro que dia 1º de janeiro de 2007, eu passei o Réveillon com os meus pais e meus irmãos em Encruzilhada do Sul. E eram momentos muito
como eu disse, muito difíceis. E aquela manhã, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, que eu guardo com muito carinho a camiseta dos Jogos Pan-Americanos, né? Que eu recém havia assinado o contrato como vinho oficial dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, né? Como os vinhos oficiais. E eu tinha ganho essa camiseta. E a primeira coisa, naquela manhã, eu resolvi, como é que eu vou dizer, assumir, assim, de forma a um posicionamento dentro da empresa, da minha família, porque até então minha família eram meus pais e meus irmãos ali, de rendição a Deus, né? De consagração. E eu lembro que aquela manhã eu tinha muito no meu coração de eu falar dessas experiências que eu estava vivendo em São Paulo para minha família, de forma mais aberta, e fazer uma oração consagrando as nossas vidas, os nossos negócios, o nosso futuro a Deus. Porque ainda naquela época haviam muito poucas perspectivas, assim, de financeiras, econômicas, né, falando, porque eram tempos muito difíceis. E mesmo assim, com aquele desespero, toda aquela mistura de emoções, era como se assim, Senhor, se tu tem propósito mesmo com essa empresa, se a gente tiver que passar por tudo isso, mas que seja então para cumprir a tua vontade, que tu faça conforme a tua vontade. Que se tiver propósito, tudo isso que a gente está fazendo, que o Senhor entre na jogada, que o Senhor assuma o governo, né, de tudo que a gente está fazendo, das nossas vidas. E naquela manhã, eu redigi uma carta entregando literalmente as nossas vidas e tudo que a gente tinha, ou tudo que a gente viria a ter ao Senhor, para que Ele usasse às vezes é uma palavra feia, né? Mas que ele participasse, fosse o co-participante, na verdade o líder, né? De tudo aquilo que pudesse vir através de nós. Porque eu reconhecia naquele momento de que se a gente estava ali, a nossa própria vida, tudo era por Deus, pela graça de Deus, né? E mesmo sem entender ainda muito bem o propósito de onde Deus queria nos levar, eu entendi assim que era importante esse passo de posicionamento público, mesmo que fosse só entre nós, a nossa família, como se fosse um pacto. Vamos lá, então tá. Vamos confiar, vai dar certo, mas a gente está entregando ao mesmo tempo, a gente está devolvendo a Deus, porque é como também uma passagem muito linda que diz na palavra que a gente veio ao mundo nu e a gente vai sair nu, né? A gente veio com nada e vai sair com nada daqui, a gente não vai levar nada, mas que tudo seja para a glória de Deus, porque tudo é dele, para ele, a gente veio dele, vai voltar para ele, né? Então, ele é o autor das nossas vidas e é ele que sabe do nosso futuro. E aí, naquele dia, a gente fez isso e no momento que eu peguei essa camiseta e eu vi esses 5 pássaros, uma voz, assim, como se fosse né, dentro de mim, no meu coração, disse muito claramente: hoje vai iniciar um novo ciclo, uma virada na vida de vocês. E aí eu lembrei daquela promessa, né, anos antes, de que 2007 seria o ano da virada. Porém, eu ouvia, porém, essa virada vai ser um novo nascimento que vai começar em vocês. E naquele momento, quando ela disse você, quando, né, essa voz disse você, eu vi a nossa família, meus pais, meus irmãos, eu, que são 5 pássaros, essa simbologia, voando para a liberdade que Deus nos chamou. E aí, continuando, né, essa voz, esse pensamento dentro de mim, dizia claramente: e o resto eu tudo farei, primeiro através de vocês, com vocês, e o demais será uma consequência, eu tudo farei. E aquilo assim encheu meu coração de um fogo, de uma
de uma fé, de uma alegria contagiante. E eu lembro na, na borda ali do lago, né, de Encruzilhada do Sul, que é onde ficam os nossos vinhedos, que é lindo, é paradisíaco aquele lugar. Nós nos prostramos, nós nos ajoelhamos, nós lemos em voz alta aquele documento, nós assinamos, nós entregamos naquele dia as nossas vidas, os nossos negócios, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Foi um marco porque aquele ano coisas extraordinárias, inexplicáveis começaram a acontecer. E eu não estou aqui querendo fazer nenhuma apologia assim, parece que é algo mágico, não. Mas é quando a gente dá espaço para Deus realmente governar a nossa vida. Isso começa dentro de nós, no nosso coração. As coisas, pouco a pouco, vão para o lugar. E eu queria compartilhar uma palavra que eu gosto muito, ela está em Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente quer explicar Deus ou explicar as coisas ou as formas que Deus faz ou fará as coisas. E na verdade, a gente não precisa se preocupar com isso. Nós precisamos simplesmente viver, entregar, confiar o nosso coração nele e aprender a obedecer, porque aquilo que é nos ensinado nessa jornada, nessa caminhada com Deus, que eu adoro chamar Deus de Pai, né? Porque às vezes a gente tem a noção que Deus é aquela pessoa que fala e que vai punir se a gente não fizer. Não, Deus é Pai, é amoroso. E ele tem seus próprios caminhos, a sua própria forma de nos conduzir. E se às vezes ele não nos der a resposta naquele momento que nós estamos procurando, é porque não é o momento. A gente não precisa saber, mas a gente precisa confiar a ponto de obedecer. Tantas coisas que às vezes na hora não faz sentido algum. Momentos depois, às vezes meses, anos depois, a gente vai olhar para trás e dizer: meu Deus, como tudo se encaixou, como tudo foi perfeito, não poderia ser melhor. Mas porque ele tem uma visão holística, né, de cima, ele enxerga todas as pecinhas do quebra-cabeça, onde vão se montando os cruzamentos, as sinergias, as conexões. E nas nossas limitações como ser humano é impossível compreender toda essa grandeza. Então, o segredo é essa confiança que a gente sim deve depositar em nosso Pai. E eu lembro que quando eu voltei para São Paulo e mostrei, e uma das pessoas, eu tive muitas pessoas queridas, mentores, pastores, líderes espirituais que naquela época me acompanhavam muito de perto. Ainda tenho, né, hoje, assim, mas naquele momento foi algo muito intenso. Eram muitas pessoas realmente que eu buscava aconselhamento, né, ajuda. E um deles foi Ulisses Sabará, um grande empresário. Tenho o maior orgulho e carinho dele, da sua família, né, do grupo Sabará. Ele é um pastor também, mas um grande empresário internacional, inclusive, né? E ele disse para mim, com os olhos cheios de lágrimas, porque aconteceu algo similar na vida dele quando ele era jovem. E aliás, ele foi uma das pessoas, uma das âncoras de testemunho de vida que me fez superar, ter vontade, né, de fazer algumas coisas pelo próprio exemplo, né, de quando ele compartilhava das histórias dele. Mas naquele dia ele disse assim: vocês aguardem, porque o que Deus vai fazer a partir de agora com vocês, através de vocês, nem pessoas, nem vocês mesmos poderão explicar.
mas que é porque ele vai deixar muito claro que é ele que está no comando, é ele que está governando e é o maior interessado para que tudo isso dê certo. Não apenas na vida de vocês, mas através de vocês. E aquilo tocou muito também o meu coração, porque em muitos momentos, porque muitas coisas loucas, maravilhosas começaram a acontecer, né, naquele ano, nos anos seguintes, até hoje, coisas que a gente não explica, né, racionalmente. Obviamente tem a nossa parte, com certeza, mas coisas extraordinárias, e eu me lembro sempre dessa palavra, porque não tem a ver conosco, né? Eu sempre falo, tudo é dele, para ele, através dele. E é para que mais pessoas, através das nossas vidas, dos nossos trabalhos, da nossa história, para que a luz de Deus, essa luz linda, possa chegar no coração de outras pessoas, a ponto de gerar transformação. E aí, em 2007, como eu disse, aconteceram muitas coisas, eu casei, não só o Juliano, depois os meus pais, meus irmãos, os meus sogros, todos eles, através não só do meu testemunho, mas do meu esposo também, quiseram conhecer mais desse amor de Deus, dessa caminhada com Deus. E eu fico até pensando, né? Eu acho que eu era muito ruim, porque para ter mudado radicalmente em tantas coisas, a ponto de inspirar transformação e essa busca em outras pessoas, é sinal que Deus ressignificou e mudou muita coisa na minha vida, graças a Deus mesmo. E aí muitas coisas aconteceram, né? Assim, eu não vou comentar agora, isso é tema para outros encontros, outras lives, mas foi uma sequência inclusive, assim, situações não convencionais que a partir do nosso trabalho, da nossa ferramenta ali do vinho, Deus começou a honrar e a colocar a gente em lugares de destaque mesmo. E eu acredito que tudo isso com um propósito, né? Para a gente poder levar a mensagem para mais pessoas através do instrumento que ele tinha nos dado. Então teve a Copa do Mundo da FIFA em 2014, Olimpíadas, Stock Car, Rock in Rio, Rio Open, bom, enfim, grandes eventos, né? Além de outras situações ali em negociações muito relevantes e muitas portas começaram a se abrir, né? E foram experiências extraordinárias mesmo. E aí, no meu coração, Deus sempre me falando, eu lembro como se fosse hoje uma das vezes que o vencedor da Stock Car subiu no pódio e, coincidentemente, a música da comemoração era a mesma música do nosso vídeo institucional. Deus dizendo assim, eu estou preparando vocês, eu estou colocando vocês em lugares de destaque para vocês aprenderem a sonhar grande, mas também para começar a gerar autoridade, legitimidade em vocês, porque vai chegar um tempo que vocês vão falar abertamente de tudo que aconteceu e do meu amor e do meu propósito através da vida de vocês. E era algo assim como âncoras, né, ao longo do caminho, para que a gente, mesmo em diversas situações, porque eu em muitos momentos queria chutar o balde, eram momentos desesperadores, né, eu ficava me perguntando o que eu tô fazendo da minha vida, enfim, abandonei meus sonhos, muitos sonhos assim que eu ainda tinha, mas aí essas palavras, tudo isso vinha e de repente me pegava para me trazer novamente para a rota, né? Pelo menos no chamado que eu tinha para aquele determinado tempo. E para encerrar, eu queria também compartilhar uma palavra que eu amo, que está em Jeremias 29:11, onde diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Às vezes a gente acha, né, que por a gente está vivendo situações muito difíceis, que Deus nos abandonou, né? Ou a gente tem uma sensação equivocada, né, que a gente não entende por que a gente está passando por aquilo. Mas se o nosso coração, a nossa confiança está no Senhor, a gente sabe, está na palavra dele, tudo vai cooperar para o bem. No final a gente vai entender. Então, assim, eu inspiro você a dar esse voto de confiança ao teu Pai, ao teu Criador no dia de hoje. Sabe, abre teu coração. Tem uma palavra que diz que se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É isso. Quando ele tocar ali dentro, abra essa porta e do seu jeitinho, fala com ele. Ele vai te ouvir e vai te guiar através dos seus caminhos, que são perfeitos e agradáveis. É essa minha mensagem de hoje. Desejo a todos um excelente dia e nas próximas lives estarei falando um pouquinho mais dos próximos capítulos dessa trajetória. Um grande abraço!